Olá pessoal, tudo bem? Eu sou José, estou aqui para mais um encontro de catequese junto com vocês. Hoje nós vamos falar do segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, né? Também segundo livro do Pentateuco. A palavra êxodo significa saída, a saída do povo israelita, né? Para a terra da liberdade. Esse livro ele contém 40 capítulos e ele narra justamente a escravidão e a saída desse povo israelita do Egito. E como aconteceu isso? Depois da morte de José, o novo faraó que assumiu o controle do país, que não tinha conhecido José, vendo que aquele povo que estava ali, né, o povo israelita, estava crescendo muito. Então ele ficou muito preocupado com a segurança da nação. Primeiramente, ele resolveu escravizar esse povo. Depois, não se contentando com isso, ele resolveu eliminar os meninos que fossem nascendo. Preservava apenas as meninas, né? E aí os soldados iam até as casas, quando descobriam meninos, eles então eliminavam esses meninos. Uma das mães conseguiu esconder um desses meninos, fez um barquinho, colocou ele no rio Nilo e seja o que Deus quiser. E esse menino se chamava Moisés. Ele foi encontrado pela filha do imperador, que estava tomando banho ali junto com as suas serviçais. Então, recolheu Moisés, levou-o para o palácio e lá o tratou como filho, né? Lhe deu a cultura egípcia, uma vida boa para Moisés, né? E um dia, ele passeando, ele viu um egípcio maltratando um israelita. E como o sangue fala mais alto, ele atacou esse egípcio e o matou. Só que com isso ele passou a ser perseguido, fugiu para as montanhas para não ser morto. Lá ele terminou defendendo umas moças que estavam sendo expulsas por outros cuidadores de ovelhas, outros pastores, né? Elas foram pegar água num poço e esses pastores expulsaram de lá. Então Moisés defendeu essas moças e, em agradecimento, o pai delas, que era um sacerdote, chamado Jetro ou Raguel, ofereceu uma das filhas em casamento para Moisés. O nome dessa moça era Séfora. Moisés aceitou, se casou e passou a viver ali com a sua família e se tornou um pastor de ovelhas. Um dia no campo, ele ouviu a voz de Deus saindo de um arbusto, né, de uma sarça que estava se consumindo, estava pegando fogo, né, estava queimando. Aliás, não se consumia, estava queimando, mas não se consumia. E dessa sarça, ele ouviu a voz de Deus enviando ele de volta ao Egito para libertar o seu povo da escravidão. Será que Moisés aceitou? Não, claro que não. Moisés deu um monte de desculpa que poderia ser morto, não sabia falar, né? E não aceitou, ficou morrendo de medo. E Deus insiste com ele, mas ele não aceita. Então Deus chama o seu irmão Arão, né, para ajudá-lo nessa missão. O cajado que Moisés tinha na mão, Deus tornou esse cajado um cajado divino, onde Moisés, ao voltar para o Egito, realizaria os prodígios, né, de acordo com a vontade de Deus. Então, Moisés e Arão voltam ao Egito com a missão de libertar o seu povo. Primeiramente, vão até os anciãos da sua raça para depois ir se encontrar com o faraó, com o rei do Egito. Então, isso é um assunto para o nosso próximo encontro que vamos ter, tá bom? Eu só queria agora fazer um parênteses dizendo o seguinte: a Bíblia, ela é um livro de fé, ela não é um livro de ciência, né? É um livro de fé.
E nós precisamos das duas coisas. Por quê? A ciência nesse mundo ela é muito importante para nós. Ela nos ajuda muito, ela procura provar as coisas, resolver as questões, mas ela não tem a palavra final. Por exemplo, quando uma pessoa está muito doente, muito mal, quando a ciência não pode fazer mais nada por ela, simplesmente diz que aquela pessoa é desenganada, aquela pessoa, o problema dela é irreversível, não tem mais jeito. Só que a Bíblia não age dessa forma, né? A Bíblia dá esperança para a pessoa, né? Até para os seus familiares também. Por quê? Porque a Bíblia tem uma promessa de vida eterna. Ela nos mostra que Deus é quem tem a palavra final. A Bíblia dá sentido à nossa vida. Então, a morte não é o fim de tudo, né? Então, a Bíblia nos dá essa esperança. É muito importante a gente ter a ciência e a Bíblia ao nosso lado. Tem gente que fica preocupado e diz, olha, mas quem está com a razão é a ciência ou a Bíblia, né? Quem está mentindo ou não? Isso não importa, né? Uma não tem que questionar a outra, as duas têm que caminhar junto. Nós precisamos da fé e precisamos da ciência também. Quando a gente pende para um lado só, a gente se torna um fanático e aí sim é perigoso, né? A Bíblia e a ciência devem caminhar juntas, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo encontro.